Olá, gente. Eu estou aqui na Escola Brasileira de Estudos Psicanalíticos e hoje nós tivemos a presença do Eric Lucas. Eric Lucas é um francês autista, síndrome de Asperger. E ele está aqui no Brasil e ele criou uma organização internacional de luta pelos direitos dos autistas e de aproximar toda essa realidade para a gente. Enfim, e vamos conhecer um pouquinho desse trabalho. Ele não quer ser filmado e nós vamos respeitar isso, mas ele está aqui comigo, vamos conversar. E aí, Eric, me fale quando ocorreu essa sua decisão de criar, né, essa organização em prol da causa do autismo? Inicialmente, a ideia o conceito do autistão foi simplesmente uma palavra, a palavra autistão em francês, que foi quase como uma espécie de brincadeira para falar do país dos autistas, como, por exemplo, o Cazaquistão é o país dos cazaques. Eu gostei desta palavra, que foi criada por um amigo autista muito famoso na França, o mais famoso dos autistas na França, chamado Joseph Chovanec. Pouco a pouco, eu decidi de ver o que a gente pode fazer com aquela ideia de um país dos autistas. O que fazer a partir apenas de uma palavra. Isso foi em 2014. Ao início eu fiz simplesmente alguns sites, internet, autistão.org.fr.es, muitas coisas, por si acaso, ou para ver o que fazer com isso. E pouco a pouco a ideia se tornou um pouco mais precisa. Em 2016, no Cazaquistão, eu consegui a inspiração para fazer uma bandeira do autistão, que infelizmente não temos aqui, mas vou lhe enviar as imagens depois, porque esta entrevista é totalmente improvisada. Me diz uma coisa, assim, você, em relação a qual foi a decisão exata, por que você veio para o Brasil? Eu vou terminar a primeira pergunta rapidamente, vou tentar resumir. Tá bom. Sim, porque isso é uma coisa de coerência, e para os autistas a coerência é uma coisa muito importante. Mas vou tentar resumir. Então eu fiz esta bandeira, e os sites, por exemplo, autistão.fr.de.es, .ong.br e tudo isso, são consideradas como embaixadas virtuais do autistão, que é uma espécie de país virtual dos autistas. Isso ajuda de maneira teórica, de maneira abstrata, de maneira simbólica para a causa dos autistas e para o autismo. Este conceito do autistão é mais ou menos semelhante como o autismo mesmo, mas posso responder melhor depois sobre isso. Continuando com isso, é experimental, na verdade, é uma experiência com inicialmente uma palavra, depois uma bandeira e depois as embaixadas virtuais do autistão, que são apenas domínios internet, website. Quando eu cheguei no Brasil, posso explicar melhor sobre isso, mas
eu me senti muito bem aqui, especialmente aqui em Rio de Janeiro, Copacabana. Eu consegui isso não foi planejado, eu consegui para alugar uma sala, um apartamento aqui, que eu pensei que seria muito legal para fazer uma verdadeira embaixada deste país virtual, uma embaixada do Autistão. Então eu fiz a embaixada do Autistão com uma bandeira, com muitas coisas. Tem um website sobre isso que se chama autistan.rio, autistan.rio. E a gente fez um encontro de autistas do Brasil na embaixada que está também ao vivo no YouTube e no Facebook também este ano. E eu esqueci a sua pergunta. Você eu também. Então tá ótimo. Não, mas o mais importante é que essa é uma rápida entrevista para que a gente possa divulgar o autistan.org. Sim. Que é justamente todo esse trabalho. Sim, o autistan.org é o site geral sobre tudo isso, o conceito do Autistan, com links para enlaces, links para os outros sites. E, na verdade, é um pouco difícil de explicar exatamente o que seria o conceito, a organização, o Autistão, porque isso é relativamente experimental. É uma aventura. Isso é uma aventura. E não sabemos exatamente onde vamos, o que vamos fazer. Mas, pelo menos, com certeza tem objetivos, princípios. Por exemplo, o conceito do Autistão representa o mundo mental dos autistas, ou também simplesmente o mundo dos autistas. Como vou fazer uma brincadeira, imaginamos, se falamos dos psiquiatras, poderíamos dizer os psiquiatristão, que seria o mundo dos psiquiatras, com as coisas específicas para os psiquiatras. Então, para os autistas tem coisas específicas, temos não é tudo igual, claro, tem muitas diferenças entre os autistas, mas tem coisas em comum, e essas coisas, essas peculiaridades formam uma espécie de mundo mental, mais ou menos, que podemos chamar de Autistão. Então, sobre os objetivos, principalmente o objetivo é de tentar representar ou dar uma existência, um jeito de existir para o autistão, e também um lugar como um refúgio mental para os autistas, porque, por exemplo, você sabe que os autistas quase nunca podiam conseguir nenhum lugar, nenhuma coisa realmente adaptada ou feita para eles. Então, o fato de ter um conceito, uma pequena organização, um site, uma embaixada, mesmo pequena, mas verdadeira, em concreto, em duro, físico, feito para os autistas e também pelos autistas, isso é muito importante, porque isso pode ajudar para a autoestima dos autistas. Eu posso ver, às vezes, aqui ou em outros lugares do mundo, quando tem alguns autistas que podem descobrir esse conceito e o fato da existência da Embaixada do Autistão, e acima disso é um lugar muito legal, Copacabana, um país muito agradável, para mim, pelo menos. Então, isso é muito bom para a autoestima dos autistas, porque geralmente os autistas são como o lugar dos autistas, não tem lugar, nada, nenhum Exatamente. lugar, ou
ou às vezes lugares medicais, hospitais, esse tipo de coisa. Isso não é decente. Os autistas são seres humanos, porque sempre... Bom, então, com este conceito, tentamos fazer algo que seja legal, que será bom para os autistas, mesmo simbólico, mas isso pode ajudar quando você sabe que muitas vezes os autistas podem ter uma situação de desespero. E o fato de saber que em algum lugar do mundo que tem site, que tem uma bandeira dos autistas, tem outras, mas temos nossa bandeira do autistão, isso ajuda os autistas e também as famílias para entender, para desfazer os mitos, os preconceitos sobre o autismo, para entender que talvez isso não é tão horrível, que o autismo não é uma doença, que não é algo muito... Exatamente. E eu prometi fazer uma resposta curta. Para terminar minha resposta, sim. Por exemplo, não podemos imaginar um país chamado do Canceristão ou do Alzheimeristão. Isso não faz sentido, porque o câncer é uma doença, isso é ruim de qualquer forma. Então, não faz sentido. Mas quando alguém descobre algo chamado do País dos Autistas, com um nome, uma bandeira, uma organização pequena, uma embaixada e tudo, isso pode ajudar o público, as pessoas, para pensar, para refletir um pouco, para se despertar e para pensar o que é isso, um país dos autistas, uma embaixada, isso é uma brincadeira, o que não, tem fotos, isso é verdade, isso parece muito sério. Então, isso pode ajudar as pessoas para entender melhor que o autismo não é para desfazer as ideias falsas. Eric, achei assim maravilhoso. Gente, o que ele está nos colocando então é justamente um espaço em que dá reconhecimento, legitimidade à existência do autista, não enquanto doença, não enquanto patologia, não enquanto discurso médico, mas enquanto uma nova subjetividade, uma outra subjetividade, e que nós precisamos interagir, precisamos conhecer, precisamos nos aproximar, porque eu acho que nós temos muito que aprender com esse país dos autistas, com esse mundo dos autistas, assim como eles tentam aprender um pouco de nós e das nossas realidades a todo instante. Eu acho que é isso, é um convite a uma sociedade de verdade, que possa ser uma sociedade humana, inclusa, uma sociedade que lida bem com essa diversidade, com essas diferenças. E ele nos colocou em off que o Brasil, nesse ponto, é maravilhoso, que aqui nós temos um povo extremamente acolhedor, Sim, isso é realmente, desculpe para cortar você, mas eu realmente quero insistir sobre isso. Eu sou francês, eu moro aqui no Rio de Janeiro há 3 anos. Eu realmente sou muito feliz de morar aqui, eu vivo aqui, eu realmente espero continuar assim. Eu tenho tudo na França, materialmente. Eu tenho uma casa de 4 andares, eu tenho um carro muito legal. Isso, como eu disse antes, para comparar, por exemplo, se falamos de comparar o Brasil e a França, temos que fazer uma distinção entre o material e o humano. Se falamos do material, o Brasil é um país moderno. Aqui tem muitas coisas que não temos na França. Por exemplo, no setor bancário ou outras coisas. Mas no lado material, eu sei bem que na França tem muitas coisas a visitar, tem um nível de conforto. Por exemplo, com os esgotos tem um problema aqui no Brasil. Mas
qual é o mais importante? O material é importante, o conforto é importante, isso é verdade. Mas que vale a vida com uma situação de conforto, de riqueza e tudo, quando a vida mental, a vida humana é... Não quero estragar. Vazia. Sim, eu tenho palavras mais duras que vazia. Mas... Então diga, por favor. Não é politeza, não posso dizer. Sobre a vida sem humanidade. A vida, como eu disse antes, sem afetos. Afetos é desnaturalizada. É correto em português? Sim. Isso é muito importante. Aqui, a vida, para mim, é mais simples. Isso não é ruim de dizer mais simples, isso é muito bom. As pessoas são, geralmente, quase sempre, amáveis, gentis, com solidariedade, humildade. Também isso é muito importante, a humildade, muito importante, especialmente para entender o autismo. Como que você pode entender um autista ou o autismo sem fazer um esforço de humildade? É impossível. Por isso que na França os autistas têm muitos problemas. Respeito, aqui tem muito respeito, é incrível. Até 3 anos eu não posso me acostumar a ver as filas de espera no ônibus, nos elevadores, nas lojas muito bem ordenadas, com as pessoas muito respeitosas. Isso é muito legal, eu realmente adoro. Tem também coisas boas para os autistas, como as filas preferenciais, justamente, e outras coisas. Realmente eu estou muito feliz aqui. E eu fico muito feliz de você ter essa percepção real, né, do Brasil, porque às vezes nós enfrentamos tantas dificuldades, tantos problemas, lutamos por tantas coisas e esquecemos que nós já temos conquistas humanas, espirituais, vamos dizer, que realmente superam outros lugares no mundo. Isso é bom, né? Saber, dá um orgulho. Sim, você utilizou a palavra conquistas, mas pessoalmente eu não penso que seja uma conquista, mas guardar a autenticidade da humanidade. A humanidade, a natureza do ser humano. Isso que é bom aqui, realmente. Eu acho também que a riqueza torna as pessoas egoístas. Não todos, mas geralmente. Eu posso ver a diferença, por exemplo, aqui estamos em Copacabana, que é um bairro bem misturado. E quando eu vou em Ipanema, muito perto daqui, eu me sinto um pouco mais como na França, como as pessoas, você sabe, sozinhas, fechadas, que não querem falar com ninguém, com sua pequena vida egoísta. Então, o que está um pouco estranho para mim é de ver que tem tão muitas pessoas no mundo que sonham de viver na França, na Alemanha, na Inglaterra e tudo isso, sem perceber que, na realidade, eles têm já nos países deles a riqueza mais importante, a vida, a liberdade, como dizer, a autenticidade da vida. E o que eu falo não é filosofia de livros, eu falo realmente do que eu vivo. Por exemplo, antes, na França, eu tive uma vida difícil por causa não por causa do autismo, mas por causa da forma que tratavam. Sim, eu chamo isso da falta de tomar em conta corretamente o autismo no sistema socio-administrativo, algo assim. Mas na França temos uma vida materialmente agradável. Por exemplo,
Ok. E isso atrai as pessoas que podem ver esse tipo de coisas na televisão, nos filmes. E também tem muitas coisas históricas, castelos, Paris, Não, tudo quando isso. eu estive lá, eu vi até assim, realmente, por exemplo, as casas populares na França, entendeu? Casas populares, que é isso? Casas populares, vai, lá não é nem tido como casas populares, são aquelas pessoas que contam com a ajuda do governo, que moram em bairros mais afastados, mais simples, e contam com uma ajuda do governo para alugar ou para comprar, enfim. Sim, tem Então, muita assim, ajuda. existe... Exceto para os autistas, mas tem muita ajuda. Exatamente, tem muita. Então, assim, quando a gente vai lá e a gente percebe, apesar de que no Brasil isso também tem, mas o padrão de vida de uma pessoa É mais alto. de classe operária, né? Vamos Sim, dizer, é bem mais alto do que um padrão aqui, em que as pessoas estão confinadas em comunidades dentro de violências várias e etc. Eu não falo Agora, das comunidades do Brasil, sim. porque eu tentei entrar 2 vezes e eu fui rechaçado com armas. Eu posso apenas adivinhar Sim. que não é tão bom que estou descrevendo sobre o Brasil. Agora, quando você fala realmente da riqueza de afetos, né, e da naturalidade, autenticidade que nós brasileiros nos colocamos nas relações com as pessoas, Sim, realmente uma riqueza muito grande que na França e este tipo de países isso é muito difícil de conseguir. As pessoas estão como uma espécie de obsessão para ter sempre mais conforto, riqueza, segurança. E finalmente as pessoas nesse tipo de países são, em minha opinião, presos do conforto, presos da segurança, presos do medo. Aqui também, o medo agora é um problema mundial, mas preso com medo de tudo, quase tudo, e então vão ter receio. E isso torna impossível as relações humanas, as relações naturais. E também a internet, com o Facebook, este tipo de coisas, cria um novo modo de comunicação que é interessante também. Eu posso conseguir pessoas que eu perdi de olhar. Mas o que é interessante é que, por exemplo, no Brasil, as pessoas utilizam muito o Facebook, WhatsApp, este tipo de Instagram, este tipo de coisas. Ok, muito legal. Mas também na rua, nas lojas, nos transportes, tem esta humanidade, esta relação amigo, irmão, como vai, tudo. Isso não existe na França. No passado, sim, mas agora não. Agora não. Todos vivem com seu celular e até mesmo às vezes na rua entre eles comunicam com seu celular e não tem, tudo está desnaturalizado, Então, só para terminar, esta quase perfeição deste tipo de países tem um preço como esta perfeição. O preço é a desconexão da humanidade. Adorei. Adorei você também. Olha, Obrigado. gente, vocês tinham que ver, assim, ele tem os olhos azuis, assim, brilhando enquanto falava, assim, da gente, do Brasil, dessa capacidade de afeto. É muito bonito isso. E é isso. E vamos lá, é autistan.org, tá? Eu quero adicionar uma última coisa. Muito obrigado ao povo do Brasil para me acolher aqui no Brasil. Eu realmente espero que este povo não vai cair na trampa desta... Você sabe do que falamos. Da desnaturalização, da corrupção dos próprios sentimentos, né? Tipo... Finalmente, por causa do materialismo. Por causa do materialismo, né? E também tem o problema do medo, medo de tudo.
E tem muitos problemas. Sim, sim. Mas a gente está lutando, né, para que... É realmente importante de guardar, de conservar este capital, este potencial, esta riqueza, essa riqueza humana, a humanidade. E por isso que eu deixei a França. Eu moro aqui no Brasil há 3 anos, eu deixei a França há 4 anos. Eu quase nunca me arrependi de abandonar este país, a França, mesmo com todo o material que tenho aí. Como eu disse, eu tenho uma casa de 4 andares, cada andar de 90 metros quadrados, e ademais é um lugar muito bonito na montanha, e simplesmente eu nunca me arrependi, porque aqui, talvez você não vai acreditar, mas aqui no Brasil eu descobri a impressão, a sensação de viver a vida real. Viver a vida real. Como explicar? Tem 2 coisas. A impressão de viver a vida real, ou a vida como deveria ser, ou talvez como era, talvez no passado, falo do lado humano na França. E uma coisa ainda mais importante para mim, quando eu explico isso, eu tenho a impressão que as pessoas não vão acreditar. E eu, como você sabe, o conceito da felicidade. Felicidade? Sim, felicidade. Sim. Happiness em inglês, le bonheur en français, a felicidade. Antes de viver no Brasil, claro que eu conheci o conceito da felicidade. Tem um filme que se chama Pursuit of Happiness. Pero para mim foi um conceito abstrato. Como, não sei, como o paraíso, como a morte, um conceito abstrato. Este tipo de conceito com que você não se sente, que parece estrangeiro para outras pessoas. E finalmente, no Brasil, eu sei que não vivo em uma comunidade conflituosa e que Copacabana, que não tudo está como aqui, mas eu decidi de viver aqui, eu fiz também esforços para viver aqui. Mas finalmente, aqui, no Brasil em geral, de qualquer jeito, eu tenho agora a impressão de conhecer a felicidade, de ser feliz, de estar feliz. Isso é verdadeiramente estranho, porque antes o conceito da felicidade parecia como abstrato, como algo impossível, algo do dicionário. E agora isso é uma realidade para mim. Eu estou, não sei, feliz realmente. Eu descobri algo que parecia como ir na lua, parecia impossível. Eu não sei se todas as pessoas são felizes aqui. Às vezes eu posso ver pessoas na rua, que moram na rua com deficiência física óbvia e que no rosto se pode ver que não são felizes. Às vezes eu posso ver, mas isso é muito raro. Eu vejo muitas pessoas, inclusive que moram na rua, na praia ou qualquer, que talvez me engano, que parecem felizes, ou pelo menos mais felizes que na França. Eu descobri uma outra coisa. Eu creio que tem talvez algo com o destino, porque quando eu cheguei no Brasil, eu tive problemas com a minha banca, meu banco na França. Eu passei 2 meses ou 3 quase sem nenhum dinheiro. E eu realmente tenho provas disso. Eu comecei a viver aqui em Copacabana, em Ipanema especialmente, com uma espécie de mendicação incrível, um francês. Isso é muito interessante, porque de uma parte as pessoas me darão dinheiro para eu posso pagar alugar para
alojamento, como se chama? Hostel. E para comer. E também isso me permite de comunicar, de entender as pessoas, os brasileiras, mais ou menos, de ver a gentileza também, e a humanidade, tudo isso foi muito interessante. Eu fui também, meu celular com água dentro não funcionou, e com o fim do ano foi impossível de conseguir qualquer lugar com um preço decente, porque ao fim do ano tudo está muito caro. E finalmente, isso parece como um filme, mas eu vivi uma semana na floresta, um lugar segredo na floresta aqui ao pé do Cristo Redentor, com uma pequena tenda, não tenda, sim, pode ser, uma pequena barraca barata. E realmente uma aventura, sem dinheiro quase, sem celular, sem internet, sem computador, sem nada. E finalmente eu fiz uma espécie de amizade com as pessoas que moram na rua, vários tipos, inclusive jovens, velhos, estrangeiros. Um cara do Chile que me invitou na sua moradia em Vidigal. E eu entendi muitas coisas na vida. Nessa aventura, eu vi que muitas pessoas desta condição parecem felizes, sem quase nenhum dinheiro. E eu também me senti libertado de tudo. Ok, eu não tenho celular, não tenho nada, mas finalmente eu posso comer, eu posso viver, eu posso dormir. Eu não tenho nenhum problema, não tenho frio da França. Eu foi como uma impressão de liberdade muito intensa, e algo muito estranho. Acredito. Isso acredito e compreendo bem essa isso permite de entender coisas sobre o ser humano, a psicologia do ser humano. Sobre a diferença entre... Porque, finalmente, isso é muito simples de entender. Quando alguém não tem nada a perder, você não tem medo de nada, exceto de morrer, talvez. Mas isso você pode evitar. Mas quando você não tem nada, você não tem medo de perder, porque alguém vai roubar. Quando você pode dormir, comer, e cada dia é um novo dia com novas aventuras, é realmente interessante. Uma vez que você tem muitas coisas, vai ter o medo que talvez alguém vai roubar, e talvez isso tem que fazer o mantenimento também. Uma vez que você está libertada dos objetos, do material, pelo menos em minha experiência, eu não sei se eu queria fazer isso a vida inteira, talvez. Finalmente, é muito feliz. De qualquer forma, é uma experiência que nos traz uma reflexão e um aprendizado, que fala sobre esse sentido de aprisionamento que a gente, às vezes, também coloca muito no material, né? Dependência. Bom, dependente, sim. Exatamente. Bom, gente, essa é a entrevista, nós não vamos mais esticar esse tempo. Obrigada, Lucas. Henrique Lucas. Henrique é meu nome, Lucas o nome... Mas não é Eric. Henrique é meu nome, Lucas é o nome da família, do meu pai. Sim, tudo bem. Do meu pai, por exemplo. Tá, não, tudo bem. Henrique ou Eric? Eric. Que parece Henrique. Estou acostumado. Ele tinha dito Eric escrito, né? Tá. Então tá bom. Estou acostumado. Aqui no Brasil muitas pessoas me chamam Henrique. Pois sim, mas é porque quando você fala parece. Não me importa. Aqui tudo bem, aqui não me importa. Aqui tudo bem. Tranquilo. É isso, gente. Então, autistan.org. Tá Talvez bom? Você podia botar um link. Eu vou botar uma tudo imagem. por escrito, tudo. Beijo, gente.